Hoje nós vamos falar a Cabalá da justiça divina. A gente às vezes confunde a ideia de fazer justiça com fazer vingança, entre aquele aspecto ou comportamento reativo daquele comportamento proativo e que a gente vai interceder num processo de tikkun, de conserto, de retificação. A gente vai falar hoje, e a gente olhar bem esse quadro que é a árvore da vida, que vai representar a Cabalá da justiça divina. A justiça, segundo a Cabalá, na árvore da vida, ela está representada aqui na Sefirá de Gevurah. Gevurah quer dizer restrição, é uma limitação que existe e exige no nosso espírito para que haja uma espécie de realmente tikkun, retificação. Não necessariamente do passado, a gente tem um vídeo sobre Cabalá do Tikkun, né? Que não necessariamente é do passado, mas o conserto no sentido de aperfeiçoamento contínuo, evolução do ser, evolução da nossa consciência, subida da árvore da vida. Então a gente vai aprimorando, vamos dizer assim, essas qualidades que são correspondentes a cada sefirá na árvore da vida. E cada sefirá a gente já sabe, já aprendeu, que corresponde a uma família ou uma série de famílias emocionais, psicológicas, correlacionada à dominância principal daquela sefirá. No caso, a sefirá de Gevurah é da disciplina, Cabalá da justiça divina. Vamos lembrar sempre, justiça divina não é a justiça humana. A justiça humana ela vai auxiliar a criar uma sociedade justa, mas não vai especificamente fazer o reparo que requer, que é individual, ou seja, é de cada um de nós, o nosso estado interno. O aspecto exterior, que está relacionado ao comportamento, aí sim, você faz a reclusão de um ser, né? Ele fica detido, ou seja, retém-se todos os movimentos daquele ser e ele vai ser aprisionado, fisicamente falando. Não é produtivo de certa forma, claro que existem graus na jurisprudência, na justiça humana, para cada caso é um caso. A Cabalá preconiza, inclusive, que o ser deve produzir mais como compensação para fazer o tikkun. Então, a justiça divina, ela pode sempre e haverá esse processo de misericórdia e uma espécie de prorrogação até que o espírito corresponda a esse processo de tikkun, porque até então as clipó estão tão duras que não vai adiantar. Aí, claro, mas existe a pancada, né? As 10, diga-se de passagem, as 10 pragas do Egito são 10 pancadas no povo quando se vivia lá no Egito, o povo todo egípcio. Da justiça divina, a gente vai ler aqui o primeiro rótulo, né, vermelho, né, onde a palavra Gevurah vale 216, que é 3 vezes Hesed, né? Agora a gente vai sair de cena, Hesed está do lado direito, não da bolinha vermelha que está com a setinha, mas ao lado, que quer dizer bondade, bondade ilimitada. Então, o que vai acontecer? Nesses dois níveis dessas duas bolinhas que estão no mesmo padrão, né, de consciência, a gente às vezes pensa que o julgamento divino é uma coisa kármica, dolorosa, daqueles da barra pesada, né? Sim, se for um planeta, se for um sistema muito primata, muito atrasado, a pancada é mais forte. Se for menos, é uma pancada menor. Só que é a pancada, por exemplo, numa alusão, né? Quando a criança sai, né, do ventre da mãe, né, e dado à luz, existe também a pancadinha para ele respirar. Então, numa alusão, é uma pancada para respirar, Claro, tem pancadas e pancadas. A pancada que faz para a pessoa, né, acordar, ou um movimento mais brusco, um trauma, né, no sentido físico falando, que às vezes a gente, ou de refrear um processo. Tudo isso está ligado à justiça. A gente tende a ver isso como uma cobrança, como mais do que isso, como uma espécie até de culpa, que a gente se culpa. E esse é um processo também ruim. E quer dizer, a justiça divina não vem para a gente se culpar, mas vem para a gente retificar. É 3 vezes bondade divina, está no mesmo padrão de Hesed, Gevurah, e Gevurah é restrição, é dureza, é disciplina, é julgamento, ajuizamento.
E diga-se de passagem, muitas escolas espiritualistas afirmam que a gente não deve julgar. Sim, o ser humano não deve julgar, muito menos condenar o outro. Mas a justiça divina faz a sua justiça porque ela tem a visão do todo. Ela tem a visão transcendental, está acima da polaridade, da dicotomia. Dentro de nós temos a consciência divina. Então é possível, assim dizem os mestres Rahamim e Kubalim, cabalistas sábios de Israel, que só se podia ser um juiz de um din, de um julgamento, aquele que se colocava nos dois lados, né? Do acusador e do acusado, da briga, do conflito em termos judiciais, em termos de justiça. É uma réplica da justiça divina. A justiça divina, ela vai tender a beneficiar os dois. Sempre é um benefício, sempre é um bem. Ou um bem revelado, assim diz a Kabbalah, ou um bem oculto, assim está no Zohar e das obras cabalistas. A gente, com os olhos humanos, é que vê o bem e o mal, que é a árvore do conhecimento do mal, que faz a nossa divisão. Enquanto que a árvore da vida é essa integração. A gente precisa ativar esse processo. E aqui a gente botou Isaac, o patriarca Isaac. Aí tem um código que a gente vai revelar, que na verdade Isaac vale 208. Dentro da palavra Gevurah, tem o valor 208 com as letras que a gente vai... Aqui em Gevurah, a gente tem o Gimel, Kabbalah da Justiça Divina, Gimel, o Beit, o Vav, o Reish e o Rei. Se a gente pegar, tirar o Beit e o Vav, as duas primeiras letras da direita para a esquerda, desculpa, a segunda e a terceira letra, e ficar só com o Gimel, né? O Reish, que vai formar a palavra Ger, estrangeiro, e o Rei vai para frente, vai ser o estrangeiro. E o Beit com Vav vai dar a palavra Bo, que quer dizer para ele, ou seja, para ele somos nós, na nossa consciência, que vai se tornar o estrangeiro, ou seja, a gente vai se exilar dessa Sefirá e vai descer, vamos sair de cena, para Malhut, ou seja, para aqui embaixo, onde está aqui a parte, a etiqueta aqui roxa, escritos em branco, aqui embaixo, então tem a seta aqui que está mostrando que a gente vai descer, ou seja, a gente vai de uma dimensão de alta elevação, essa é a alegoria ou a alusão, né, na permutação das letras da própria palavra Gevurah, além de ser 3 vezes bondade, a gente vai encarnar ou reencarnar, porque as nossas responsabilidades, a que a gente muda, não é a culpa, não é a escravização da consciência, é a libertação da consciência. O nosso processo, quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, é de responsabilização das atividades que a gente exerceu, tanto na vida passada quanto na vida presente. Então, a gente não se culpa, a gente não se encasqueta, não encasca, não forma umas clipotas, a gente rompe com elas e vai fazer o processo de tikkun. E a gente vai finalizar com o que é esse processo tikkun. A Kabbalah da Justiça Divina. Então, o que a gente falou? 208 é Yitzhak, é Isaac. Isaac foi o sacrifício. Na verdade, a Kedat Isaac é a amarração de Isaac. A gente amarra os nossos ajuizamentos, a nossa disciplina, a restrição, e se abre para Hesed, para a bondade divina. 3 vezes Hesed. Esse é o código que está por trás. E por Yitzhak, o valor 208, que também vão dar as 10 Sefirot, na contração da Gemátria, da numerologia cabalista, a gente tem também as 3 letras, né, do Reish, do Gimel e do Aleph, que forma a palavra Ager, o estrangeiro. Ou seja, o sacrifício, a amarração da disciplina é porque a gente tem que fazer isso, senão a gente vira o exilado. Ou seja, a gente sai daquele estado de consciência. E a palavra boa para ele, quer dizer, para ele, como quem diz, aquele que consegue amarrar, né, essas questões, não desce, mas aquele que não consegue, para ele vai se tornar o exilado. Esse é o código oculto que está por trás dessa numeração. E aí a gente tem as 3 fases do tikkun, né? Vamos sair de cena, que está em roxo, a gente tem aqui escrito, né? Está bem pequenininho da questão da emanação, da justiça imanente, que é algo imanente, algo que está dentro de nós, e aí a gente fica computando tudo que acontece conosco em todas as vidas sucessivas, na chamada erraticidade, ou mundo extrafísico, dimensão extrafísica, são nada mais nada menos que as Sefirot. Então a gente tem um tikkun na primeira parte, que é o retorno, é techuvá. Depois a gente vai expiar, que é o processo de sofrer fazendo a compensação espiritualmente ou materialmente. Daí vem a palavra capará de Yom Kippur, da festividade conhecida do devocional israelita. E depois a gente tem, por final, verdadeiramente o tikkun, que é a própria reparação. Aí a gente tem que lembrar que a própria techuvá não é necessariamente, que a gente tem uma Kabbalah de Tzedakah também, ela não é uma coisa ruim.
da justiça divina, mas a gente tem, na processo de Tikkun, serve para todos nós. Então, quando a gente vê alguém sofrer, a gente não faz a pergunta só, ele é bom e sofre, esse é ruim e não sofre. Na verdade, são fases distintas, a gente não faz mais essa pergunta, porque a gente já tem a resposta. Logo no início das nossas publicações aqui, dos conteúdos, a gente explicou que quanto mais a gente estuda a Kabbalah, menos a gente tem a pergunta. Parece o contrário da filosofia grega, greco-romana, da cultura ocidental, da cultura filosófica, do mundo todo, inclusive. Não da filosofia oriental, mas por quê? Porque a Kabbalah vai ativando em nós esses ensinamentos, essas explicações que vão sanando, inclusive no nível racional, indo até e passando do racional, indo para o transcendental, que vão chegando insights, luzes, para que a gente se esclareça. Então, a gente finalizar essa questão da reparação, Tikkun, que não precisa ser só do passado, é o aperfeiçoamento, como a gente falou. Então, a gente também sofre, de certa forma, uns não sofrem porque ainda não estão na fase de sofrer, não acordaram. Outros já sofrem porque já estão no processo de reparação. E a gente pode sofrer porque estamos num mundo formado pelo Elohim, que é como a gente falou, que está ligado a Gevorah, que é o nome divino de Gevorah, mas para a gente trabalhar e auxiliar no Tikkun Olam, no conserto do mundo. Então tem a missão individual e coletiva, que a gente já falou em outro vídeo também. Então a gente encerra a Kabbalah da Justiça Divina, a gente não tem um mosaico, mas tudo tem uma programação e um porquê.